todos. Obrigado pela oportunidade, obrigado ao Transporte e aos patrocinadores do evento pela oportunidade de aqui estar. Tenho uma apresentação preparada para 20-25 minutos. Vou tentar fazê-la de forma muito mais condensada para permitir aos restantes intervenientes tempo para falar. Não queria deixar de aproveitar a oportunidade de pôr a foice em seara alheia e comentar um ponto relativo à apresentação anterior, ou à discussão anterior, que achei muito interessante. Eu, ao contrário de mais de 9 milhões de portugueses, não tenho opinião quanto a qual deve ser o aeroporto nacional de referência no futuro. Tenho uma opinião clara quanto à necessidade desse aeroporto acontecer o mais rápido possível. E acho que faço eco de boa parte dos comentários que foram muito nesse sentido. Se, ao fazermos esse aeroporto, conseguirmos quebrar o monopólio do jet fuel a nível nacional, o monopólio que vem da refinaria de Sines, terei também muito gosto em ajudar a participar nessa quebra de monopólio. Seria uma solução boa para um problema que é adjacente ao do aeroporto, mas que pode ser resolvido ao mesmo tempo. Vi alguns comentários relativos a esse ponto em particular. Creio que eles não têm ainda todo o conhecimento relativo à questão do jet fuel necessário para resolver o problema de forma adequada, mas mostro-me muito disponível para abordar esse tema e ajudar os vários consórcios a encontrar uma solução para esse subtema do mais importante que têm a resolver, que é o de encontrar uma solução. Venho falar-vos um bocadinho daquilo que é o desafio de transição energética na mobilidade. Todos vocês têm, à semelhança da questão do aeroporto, posição, opinião, informação relativamente a este assunto. Vale a pena fazer uma súmula rápida do que do que foi feito, do que está a ser feito e do que poderá ser feito ao longo dos próximos anos para resolver a questão da sustentabilidade do transporte. E, portanto, como forma de introduzir um bocadinho o tema da mesa de discussão, venho falar-vos um bocadinho disso. A primeira coisa que vale a pena referir, já há muitas formas de dizer isto, mas a mais simples é: não há a menor dúvida que a sustentabilidade entrou na ordem do dia, não há a menor dúvida que a Europa vai fazer um caminho de descarbonização muito considerável de toda a sua economia ao longo das próximas décadas, não há a menor dúvida que isso já começou. E não há a menor dúvida que esse é um caminho particularmente desafiante. E mais desafiante ainda na mobilidade em particular, e por muitas razões. Mas a verdade é que não temos a menor dúvida nenhum de nós que todos teremos um desafio de responder a este repto, a este desígnio europeu e mundial de encontrar um setor de mobilidade mais sustentável. Também não temos dúvida que o desafio da descarbonização da mobilidade nos segmentos pesados é particularmente desafiante, e isso é por razões muito óbvias. Por uma razão de custo. Combustíveis fósseis, se não considerarmos as externalidades negativas para o ambiente e para a sociedade, vão ser mais baratos do que as suas soluções alternativas, as suas soluções de substituição. O segundo, uma questão de operacionalidade. Mais ainda do que nos modais ligeiros, nos modais pesados, eu tenho de manter as operações antes de tudo, eu tenho de conseguir transportar carga, eu tenho de conseguir fazer a viagem, tenho de conseguir cumprir com distância, tenho de garantir o tempo de vida útil dos meus veículos e por aí adiante. Uma questão relativa à frota em si. Muitos decisores a tomar decisões sobre qual é a frota do futuro. Temos mais de 6 milhões de proprietários de veículos ou frotas de veículos das mais diversas tipologias em Portugal, e essas frotas têm, em idade média, 15 anos, o que quer dizer que os veículos mais antigos têm perto de 30 anos, e isto estamos só a falar dos pesados rodoviários. Se falarmos do setor marítimo, o tempo de vida é muitas vezes ainda maior. Falei da dispersão e não falei da dimensão, mas é também bastante óbvio. A dimensão da energia, do setor da energia para a mobilidade, é gigantesca. E, portanto, as soluções têm de responder a esse gigantesco. E é muito difícil conseguir soluções em tempo útil, em velocidade útil, que sejam tão gigantescas quanto é o desafio. Só em Portugal consomem-se, no setor rodoviário, a que soma a aviação e o marítimo, para quase duplicar o número, mais 6 mil milhões de litros de combustíveis todos os anos. É o mesmo que nós fazemos em resíduos sólidos urbanos. E é uma quantidade gigantesca de fontes de energia para a mobilidade que são necessárias para que a nossa mobilidade continue a funcionar. Agora, o desafio é grande, mas ele é possível.
há um caminho, e há um caminho para todos os segmentos da mobilidade, e esse caminho não precisa de passar nem por subterfúgios, nem por pequenas batotas, não precisa de passar por greenwashing, pode ser feito com a ação prática sobre os produtos que nós precisamos para nos movermos. Não precisamos de brincar às garantias de origem para dizer que a eletricidade no horário de pico é verde, quando ela obviamente não é. Não precisamos de brincar às compensações de carbono para dizer que tu podes pôr aqui diesel hoje e que na floresta, não sei onde, do outro lado do mundo eu estou a compensar isso. Podemos atuar sobre o produto e podemos atuar sobre a forma de energia para garantir a mobilidade. Agora, é preciso fazer isso com muito trabalho e é preciso fazer isso com muita seriedade ao longo de muitos anos para conseguir chegar a resultados bons. Nem todas as soluções de transição energética são iguais. Nem todas as soluções, ou nenhuma das soluções é rápida, mas o caminho já começou a ser feito. E começou a ser feito por volta dos anos 2000. De 2000 a 2010, Portugal, a Europa e o mundo foram testando soluções de transição energética na mobilidade. Vários de vocês se lembrarão de soluções à base de algas, se lembrarão do GPL, ainda como uma alternativa de descarbonização. Todos se lembrarão, porque ainda está muito fresco, do GNC e do GNL como tentativa de descarbonização. Posso dizer-vos que ao fim de 20 e poucos anos, vamos ver nos dados à frente, ao fim de 20 e poucos anos de tentarmos forçar uma transformação da frota pesada em Portugal para GNC e GNL e de pormos esforços imensos, investimentos imensos, suportes públicos imensos, nós chegámos a 1000 caminhões e autocarros a GNC e GNL. É pífio, de uma dimensão muito pequenina. E quando lá chegámos, fizeram estudos novos e descobriram que, afinal, o GNC e o GNL são praticamente tão poluentes como o diesel e que, portanto, o benefício era praticamente nulo. Este exercício de testar é essencial para que consigamos chegar às melhores soluções. O exercício de testar obriga a que nós tenhamos várias soluções de transição energética para a mobilidade em concorrência para que se consiga encontrar as melhores. O que é facto é que de 2000 para 2010 testámos muitas coisas e descobrimos que de 2010 para 2020 havia algumas vias de descarbonização que eram particularmente interessantes e que tinham um impacto minimamente relevante. Claramente, aquilo que aconteceu de 2010 para 2020 foi que nós conseguimos descarbonizar um bocadinho da mobilidade rodoviária. Não começámos o caminho no marítimo e não começámos o caminho na aviação, mas na mobilidade rodoviária conseguimos descarbonizar um bocadinho dessa mobilidade e descarbonizámos-lo essencialmente por duas soluções: veículo elétrico e biocombustíveis. Dentro dos biocombustíveis, em Portugal, biodiesel. O bioetanol começou a entrar na gasolina em proporções pequeninas há 2 anos, em proporções muito mais pequeninas, porque a Prio era muito mais pequenina há 7 anos, porque nós começámos a fazer isso há 7 anos, mas o biodiesel ganhou uma preponderância como solução de substituição do diesel por mistura. E aí nós conseguimos, com esse biodiesel, reduzir 90% da redução de pegada carbónica que conseguimos no ano de 2020. Não foi até 2020, foi no ano de 2020. Portanto, no ano de 2020, aquilo que Portugal conseguiu reduzir de pegada carbónica na mobilidade proveio a 90% do biodiesel. Proveio a 2% do veículo elétrico. O veículo elétrico está em ascensão clara e em 2020 estava a começar um hockey stick muito claro. Mas o impacto na mobilidade verde, a dimensão de impacto, era ainda muito, muito pequenina e totalmente cingida ao veículo ligeiro. E, portanto, uma solução relevante a trabalhar, a desenvolver, mas com impacto a bastante médio e longo prazo e apenas para o modal ligeiro em grande dimensão. Também se percebeu, de 2010 para 2020, que algumas das soluções não eram soluções. Já vos referi a questão do GNC, não vos referi a questão do GPL Auto. Nós continuamos a ter GPL Auto e continua a evoluir no mercado nacional, mas infelizmente em pouca dimensão. E os biocombustíveis de óleos vegetais virgens, um biocombustível produzido a partir de óleo de palma, por exemplo, ficou claro que não era solução e, portanto, está em descontinuação. De 2020 para 2030, nesta década, as soluções que se vão trabalhar estão muito claras. O veículo elétrico vai aumentar a sua penetração nos modais ligeiros. Algumas frotas de cidade que vão ser muito anunciadas vão fazer tentativas de migração para veículo elétrico também, autocarros em pequenos percursos, por exemplo. Nos pesados, as misturas de B+, as misturas de mais biodiesel ou mais substitutos de diesel, sendo eles combustíveis verdes, vão fazer cada vez mais caminho. E dentro desses B+, vamos ter os biodiesels, os HVOs, depois os bioóleos de pirólise, os e-fuels, os e-diesels, os syndiesels e por aí adiante. E, portanto, muitos destes buzzwords que, no fundo, no fim do dia, acabam por querer dizer exatamente a mesma coisa. Eu pego numa fração residual, num resíduo que tenho, ou numa fonte de carbono, pego numa fonte de eletricidade o mais verde possível, junto as duas coisas com química e produzo um equivalente de diesel ou um equivalente de jet e consigo colocá-los na mobilidade utilizando a frota que tenho à disposição.
E começaremos também ao longo destes anos a testar outras soluções que requerem muita indústria e de grande escala e que, requerendo muita indústria e de grande escala, obrigam a cada vez que se faz uma fábrica, obrigam a 5, 6, 7 anos de preparação, de planeamento e desenvolvimento e, portanto, só ganharão escala e dimensão na década de 2030 para a frente, como são os bios e os metanóis ou outros synfuels e eletrofuels. De 2030 para a frente, teremos cada vez mais ligeiros elétricos. Teremos também mais paz relativamente aos ligeiros não elétricos, porque eles serão cada vez mais abastecidos a combustíveis verdes. Do lado do diesel, ferramenta absolutamente necessária para a mobilidade, porque é aquilo que move todos os caminhões, todos os autocarros, todos os navios deste país. Teremos um diesel cada vez mais verde com estas incorporações de biocombustíveis. Eu aposto que nós, em 2030 para a frente, teremos boa parte das nossas frotas a trabalhar a 100% a dieséis verdes, aos equivalentes de dieséis verdes, e depois teremos hidrogénio e biometano a trabalhar muito mais em indústria do que a mobilidade, porque são difíceis de adotar na mobilidade, como foi o GNC GNL. As soluções que temos hoje para descarbonizar a mobilidade pesada, começando por caminhões, autocarros e navios, são particularmente interessantes, estão disponíveis hoje e têm um impacto carbónico muito interessante. Aqui está uma comparação de gramas de CO2 equivalente por quilómetro, creio eu, ou por megajoule, lamento já não, por quilómetro, exatamente, das emissões resultantes de várias soluções compatíveis com utilizações rodoviárias ou marítimas ao dia de hoje. O gasóleo tradicional, o gasóleo B7, que é aquele que hoje está mais difundido nas redes de postos pelo país fora, um ecodiesel B15, um produto que tem uma incorporação de biodiesel um bocadinho maior, um diesel B30, uma solução que já estamos a utilizar em navios, como veremos à frente, um zero diesel B100, um equivalente de diesel 100% de base verde, que pode chegar a reduções de pegada carbónica de mais de 80%, os HVOs, que são substitutos de diesel, e depois as soluções de hidrogénio verde, elétrico convencional e elétrico verde. Estas várias soluções estão disponíveis ao dia de hoje. Todas elas têm efeitos práticos diferentes, todas elas têm custos-benefícios diferentes, mas todas elas devem ser consideradas quando eu estou a trabalhar hoje descarbonização da minha frota, seja ela de caminhões, de autocarros ou de navios. Então, nós na Prio tentámos começar este caminho mais rápido e mais cedo do que os outros. Somos pequeninos. A Prio é uma empresa de base em Aveiro, tem 15 anos de vida, trabalha contra gigantes do setor e, portanto, a única forma de trabalhar contra gigantes do setor e fazer algo de relevante é mexer-se, fazer, mudar, transformar, trazer novidade, trazer inovação ao setor. E, portanto, este caminho da descarbonização é particularmente interessante para nós, porque é exatamente isso que está a fazer à sociedade. E, portanto, nós tentamos antecipar um bocadinho esse esforço e já há 2 anos começámos a trabalhar alguns destes produtos que são produtos de descarbonização da mobilidade pesada. Temos hoje um zero diesel, um ecodiesel e um ecobunkers, produtos que são adaptados zero diesel a frotas pesadas, ecodiesel a qualquer frota, a qualquer veículo. Eu, no meu carro, a gasóleo, e vocês, a partir de hoje, porque têm um voucher de 10 euros nos vossos saquinhos, uso ecodiesel a 150 mil quilómetros e adoro. E as minhas filhas também gostam muito. Nos ecobunkers temos também várias experiências com navios trabalhados, tanto em mercado português como em mercado internacional, e com resultados muito interessantes. A nossa ideia é escalarmos estas soluções, trazermos mais destas soluções para o mercado e trabalharmos cada vez mais veículos elétricos e outras fábricas de combustíveis verdes que vão trazer mais produtos verdes ao longo dos próximos anos. Estas são algumas das empresas que já trabalham connosco estes combustíveis verdes, o ecodiesel e o zero diesel, e aqui, peço-vos desculpa, mas os que são relativos ao setor marítimo são ecobunkers e não ecodiesel. Nós já testámos estes produtos com players muito diferentes, players muito credíveis, em situações de operacionalidade muito diferentes. Isto está a funcionar tudo muito, muito bem. E, portanto, estamos a provar que este caminho que preconizamos para os próximos 10, 20 anos, na prática, está a funcionar. E nenhum destes operadores precisou de mudar sequer um veículo. Estão a trabalhar com os veículos com que trabalhavam no mês anterior a começar a trabalhar com os nossos produtos, só que descarbonizado. Parcialmente ou totalmente descarbonizado. E, portanto, soluções particularmente interessantes. Este caso particular foi com uma empresa norueguesa, como possivelmente terão visto nas notícias. Foi há poucas semanas. Abastecemos 2 navios, na verdade, da Norwegian, aqui em Lisboa, exatamente,
e, portanto, mostramos a empresa, uma empresa dos países nórdicos e uma empresa global que os nossos produtos ajudam a fazer a descarbonização mais rápido com os veículos existentes, no caso com os navios existentes. E a coisa funcionou muito, muito bem, a Norwegian ficou felicíssima, a WFS, World Fuel Services, maior empresa do setor da intermediação de combustíveis a nível mundial, adorou a experiência, de tal forma que está a discutir agora escalar esta solução particularmente rápido ao longo dos próximos anos. E, portanto, nós, players que têm 15 anos de vida no setor e que têm 3 anos de vida no setor dos bunkers, trouxemos soluções ao mercado, creio eu, particularmente interessantes e com resultados muito, muito positivos. É preciso fazer mais. É preciso mostrar que estas soluções funcionam, é preciso escalar estas soluções e é preciso escalar o sistema industrial que apoia estas soluções. A Prio é hoje o maior produtor de combustíveis verdes do país, pela fábrica de biodiesel que tem e que opera há agora 15 anos e que tem operado a 100% de capacidade nos últimos anos. Fábrica essa que produz um biocombustível muito, muito sustentável. É também um player relevante no mercado da mobilidade elétrica, somos top 4 no setor a nível nacional. Continuamos a apostar nesses setores, mas sabemos que precisamos de mais do que isso. Precisamos de mais capacidade industrial e mais capacidade de desenvolvimento. E o país também sabe já isso. E, portanto, a nível do país, já surgiram vários anúncios de novas fábricas de combustíveis verdes. Algumas delas estão aqui referidas por players bem conhecidos como a Galp, a Prio já referido, a Navigator, a Madoco, a Durgaz, a Efacec, a Bioadvance. Vários deles descobriram já que há aqui uma frente de trabalho industrial muito interessante a trabalhar e anunciaram investimentos de mais de 3 mil milhões de euros em novo aparelho produtivo, em novas fábricas de combustíveis verdes. Estes projetos, quando implementados, ajudarão a que nós cheguemos a 2030 e 2035 com muito mais capacidade renovável nos transportes do que temos ao dia de hoje. E depois há algumas empresas, como a Prio, a Beyond Fuels, a Galp, a Wood Fuels, que estão a fazer chegar estes produtos, ou misturas destes produtos com produtos fósseis, ao consumidor, ao cliente, ajudando a adaptar os requisitos de frota e de operacionalidade à utilização dos combustíveis. E as coisas estão a correr particularmente bem. Mais uma nota relativa ao projeto da Prio, num cluster industrial que temos particular orgulho de estar a desenvolver, um projeto de 2.500 milhões de euros de investimento, em que naqueles 3 mil milhões que vos referia só estão considerados 500 milhões, é a primeira fase. É um projeto que vai escalar esta capacidade de produção que já provámos no biodiesel funcionar muito bem, a muitos outros combustíveis verdes e que ajudará a que o país acelere muito as suas metas de descarbonização. Achamos que é um projeto particularmente interessante e que junta muitas tecnologias para fazer muito diesel e muito jet verdes. Se quiserem saber mais, para eu me calar agora e dar palco a quem está sentado à espera de intervir, têm aqui 4 formas de saber. Já vos referi o voucher do Ecodiesel, aconselho-vos a utilizar, é um produto fantástico e vai fazer com que os vossos carros andem muito mais e muito melhor. Convido-vos a virem ao B+ Summit, uma cimeira europeia que trouxemos para Portugal este ano e que vai decorrer no Estoril no final do mês. Têm também um voucher de desconto nos vossos saquinhos e recomendo-vos muito falar com os nossos colegas da Prio para saber mais sobre tudo isto. Obrigado. Ora, obrigado ao Sr. Engenheiro Emanuel Proença, CEO da Prio, e que nos trouxe aqui mais informação sobre os combustíveis alternativos em relação àquilo que existe e àquilo que vai ter que passar a ser utilizado. E relativamente à transição energética no setor marítimo ou portuário, há que ter a noção de que isto vai mexer e muito com as economias a nível mundial, mas tem que ser. Nós não podemos continuar na forma que temos feito em termos de consumo de combustível e mesmo poderá ter implicações no respeito aos fluxos de mercadorias. E para terem uma noção daquilo que se passa e que não é, o caso do shipping não é o caso mais grave, é o caso, por vezes, mais visível, porque os navios deitam fumo pela chaminé, mas não é o mais grave. Em 2018, o shipping foi responsável por 80% do comércio mundial em termos de volume e 70% em termos de valor. E foi responsável por 2,9% das emissões globais de CO2. A nível europeu, os estudos que foram feitos a nível europeu apontam para, no que diz respeito à Europa, o transporte marítimo ser responsável por 3 a 4% das emissões. Ora, isto não quer dizer que não se faça nada em relação ao transporte marítimo. Tem que se fazer.
porque o volume é sempre grande e todos os contributos são poucos. Para quem anda atento a estas coisas, pode constatar que no dia 23 de março, houve um comunicado de imprensa relativamente ao tal projeto da União Europeia, o Fit for 55, que não é mais do que atingir uma redução de emissões de CO2 a nível europeu de 55% em relação aos valores de 1990, que em 1990 as emissões eram muito menores, portanto 50% desse valor é considerável, e eu chamo a atenção disto por causa do que se vai também falar de seguida. Mas recentemente chegou-se finalmente a uma decisão entre o Parlamento e o Conselho Europeu para chegar a uma plataforma de entendimento para a opção de combustíveis marítimos mais amigos do ambiente, e de forma a se começar imediatamente a reduzir as emissões. Eles prevêem 2% de emissão até 2025 e 80% até 2050. Pode-se pensar que é algo bastante radical, não é? É realista, porque isto será feito escalonadamente ao longo dos anos, 2% de 2025, 6% de 2030, 14,5% de 2035, 31% de 2040, 62% de 2045, 80% de 2050. Porquê é que a gente está a falar em 2050 e a começar em 2025? Uma razão simples, para quem não sabe, que é 25 anos é normalmente o período de vida de um navio. Portanto, e então é necessário contar com isso para ir adaptando toda a indústria do transporte marítimo, e principalmente os navios, para se adaptarem a estas reduções. Também a inclusão das emissões de CO2, a sua inclusão nas licenças de emissão, também está decidido que vão ter que também participar. O que isto quer dizer, as implicações que terão, é que os custos vão aumentar. Mas os custos vão aumentar de qualquer maneira, porque todos estes combustíveis, novos combustíveis, que estão a ser desenvolvidos e que estão a ser adotados para algumas das linhas, já vos posso fazer referência a isso, vão custar mais caro. E então, funcionar com combustíveis fósseis, que podem ser uma solução mais barata, em cima tem que pagar as licenças de emissão, isso vai fazer com que esses combustíveis fiquem ao mesmo nível de preços que vão ter os combustíveis novos. Essas licenças também têm a sua limitação, quer em tempo, quer em quantidade, portanto, os navios, os armadores, vão ter que, inevitavelmente, se adaptar. Também para terem uma noção do que é que estamos a falar em navios e quem é que polui mais, para não haver equívocos, de facto, os maiores responsáveis pelas emissões de CO2 no transporte marítimo são 33% de transporte de contentores, 13% de transporte navios-tanques, 13% navios bulk, 10% os ferries, transporte, o RoPax. Os navios de passageiros são responsáveis por 2%. Mas isto não quer dizer que eles poluem pouco. É que os navios de passageiros são aqueles que têm aumentado mais as suas emissões. Aumentaram mais de 120% na última década. E é um problema que também tem que ser visto. É claro que existem muitas opções de combustíveis a começar a ser estudados, a começar a ser colocados em prática, e aquilo que nós começamos a ver é na produção ou na construção de navios, quais são as opções que estão a ser tomadas. E as opções que estão a ser tomadas no primeiro semestre de 2023, do ano em que estamos, 62% das novas construções estão a ser feitas construções em metanol, preparadas para consumir metanol. E 30% LNG e 8% apenas de combustíveis fósseis normais. Ora, estamos atualmente numa situação em que
no primeiro trimestre de 2021 não havia, portanto há 2 anos, nenhuma ordem de construção para um navio a metanol. E havia apenas 17% a LNG. A nível da IMO, o que está a ser feito a ideia é de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa do transporte marítimo em pelo menos 50% até 2050. Mas em relação a 2008. Já não estamos a fazer a redução como a União Europeia, que quer reduzir em relação aos níveis de 1990. Portanto, isto não vai ser fácil. Não vai ser pera doce para os armadores, e ainda bem que temos aqui um armador representado e também o presidente da Associação dos Armadores, porque a IMO também vai classificar os navios. Nós, tal e qual como temos os eletrodomésticos, vamos ter os navios classificados em relação à sua eficiência energética, por A, B, C, D, por aí fora. E os navios com menor classificação energética vão ser penalizados, quando escalarem, pelo menos, os portos europeus, e pretende-se que, quando escalarem qualquer porto a nível mundial. E quando tudo isto está a ser programado para navios com mais de 50 de unidades de arqueação bruta, já se fala também, mas os navios a partir das 400 toneladas de arqueação bruta também têm que adotar todas estas regras. Ora, passava então aqui a fazer algumas perguntinhas e dar a palavra ao Dr. Rui Raposo. O Dr. Rui Raposo é o presidente da Associação dos Armadores da Marinha de Comércio, foi um ex-oficial da Marinha Mercante, muita gente até nem sabe disso, mas devia saber. Como presidente da Associação dos Armadores da Marinha de Comércio, a pergunta que se coloca, que é de um ponto de vista geral dos armadores, como é que eles estão a ver isto? Ou seja, é claro que todo este custo vai ser passado para as cargas, sem dúvida. Portanto, todos nós vamos ter que pagar. Nós temos 2 formas de pagar. Ou pagamos as coisas mais caras, ou pagamos com a nossa saúde. Porque isto é inevitável. Portanto, vamos ter que pagar as coisas mais caras, porque a saúde, pelos vistos, ninguém quer pagar. Então, como é que vamos fazer? Bom dia a todos. Boa tarde. Já boa tarde. Muito obrigado pelas perguntas. Eu necessitaria de bastante tempo para responder a tudo. Mas isso teríamos que mandar vir pizzas, portanto o melhor é acelerar um bocadinho e vamos àquilo que o comandante João Soares não disse. Portanto, os armadores estão preocupados com o que se vai fazer para o futuro, porque já é muito difícil prever o passado, vamos ver como, porquê. Agora, prever o futuro nem é utilizando métodos de previsão, é mais uma margem de adivinhação, que é difícil. Mas ia-se entrar no seguinte: o transporte marítimo é, de facto, o transporte mais amigo do ambiente. É aquele que, por quilómetro e por tonelada transportada, emite menos gases de estufa. Em relação àquilo que se tem passado desde o Acordo de Paris, o que aconteceu à poluição, desde o Acordo de Paris de 2015, e que entrou em vigor em 2016, a verdade é que a pegada de poluição aumentou em vez de diminuir. Portanto, hoje está mais poluído o ambiente do que em 2016 com as medidas que foram tomadas. 2 razões, na minha perspectiva, para isso. A primeira é que o foco não foi dado nos grandes poluidores. Foi dado o foco naqueles que estão mais a jeito. E isso não funciona bem. No que diz respeito ao transporte marítimo, na altura havia 3 medidas que se consideravam que eram as mais adequadas. Uma era reduzir o teor de enxofre dos combustíveis, baixou para 0,5, a partir de 1 de janeiro de 2020. Consequências. Primeira consequência, em 31 de dezembro de 2019, pagávamos 250 euros por cada tonelada de combustível que embarcávamos. A partir do dia 1 de janeiro, portanto, no dia seguinte, passámos a pagar 569, ou seja, houve um aumento de 128%. Começam a perceber aquilo que o comandante João Soares disse, que isto tem que ser pago por alguém. E quem é que paga estas coisas? Quem é que paga o frete do navio? Quem é que paga os combustíveis do navio? Quem paga as faturas da autoridade portuária, da alfândega, da capitania, do agente, do transitário? É a carga. E quem é que paga a carga? Somos todos nós, nas prateleiras dos supermercados.
E, portanto, das duas, ou vamos pagando todos, ou não vamos pagando todos. Agora, o que é preciso saber é até onde é que podemos ir nesta escalada de impostos que teremos que pagar, na escalada dos preços dos bens de consumo, e também temos que estar um bocado preocupados com outros assuntos que vamos tentar dizer mais a seguir. Outra medida que foi pensada para resolver o problema da descarbonização era os navios passarem a usar o gás natural. Ora, o gás natural tem uma grande vantagem em relação ao carbono, que não emite carbono, não emite CO2, mas emite metano, que é uma matéria mais poluidora e com mais impacto na transição energética do que o próprio carbono. Tem outro problema, é como tem uma capacidade de energia que é praticamente metade dos combustíveis que nós utilizamos, é preciso o dobro do gás natural. E para um navio, por exemplo, como os nossos que nós utilizamos, os nossos associados, basicamente, embora façam outras linhas, a principal atividade é com Madeira e com os Açores. Os navios que nós utilizamos ali, que são à volta de 100, 110 metros de comprimento, com 19, 20 de boca, precisam de gás natural para fazerem a viagem, só uma ida, 630 metros cúbicos. Ora, isto vai roubar capacidade de carga. Portanto, aqui também vai aumentar o preço da carga transportada. A outra situação também era considerada muito boa, que era instalar um scrubber a bordo do navio. O que é um scrubber? É um equipamento que faz a lavagem dos gases de evacuação. Mas logo a seguir, a maior parte dos navios que tinham scrubber foram proibidos de entrar em muitos portos, porque muitos portos não sabiam como é que o scrubber trabalhava e como alguns scrubbers tinham um ciclo contínuo, havia a desconfiança que podia haver poluição das águas territoriais desses países. Agora, com o 455, que o Leandro João Soares falou, há uma outra medida que se vai tomar, que é os navios reduzirem a velocidade. Aqui também tem um problema, e eu vou dar um exemplo. Nós levamos para os Açores, por exemplo, 3 navios. Por obrigações de serviço público, temos que fazer viagens semanais. E de 15 em 15 dias temos que correr as 9 ilhas dos Açores. Ora, se eu reduzir a velocidade dos navios, é verdade que eu reduzo em cada navio 20% a poluição. Mas, como não consigo fazer as minhas obrigações de serviço público, vou ter que meter mais um navio. Ora, se eu meto mais um navio, faço mais poluição do que aquilo que eu consigo reduzir com a redução da velocidade. E mais, como a carga não aumenta, eu tenho que transportar a mesma carga com 4 navios, quando podia fazer com 3, aumenta outra vez o custo. Portanto, estamos sempre nisto. Depois tem outros problemas. Também já se fizeram muitos encerramentos de centrais termoelétricas, porque utilizavam o carvão para produzir energia elétrica, fecharam-se refinarias e as pessoas, eu penso que os familiares e os próprios que foram despedidos não devem estar muito satisfeitos com esta coisa da poluição, porque nós temos que pensar até onde é que podemos ir, até onde é que as pessoas aceitam isso. Outro problema tem agora a ver com as licenças de emissão de CO2. Portanto, nós vamos ter que pagar aquilo que poluímos. Isso acho correto. Quem polui tem que pagar. Vamos fazer contas. Agora, uma tonelada de CO2 que se emite, paga-se 97 euros por cada tonelada. Mas cada tonelada de combustível que eu meto no navio vai provocar 3 toneladas, 114 de CO2. Ou seja, eu por cada tonelada de combustível que meter no navio, vou pagar, além do custo do combustível, mais um FII de 302 euros. Portanto, estamos sempre a somar. Portanto, estou sempre a avisá-los que vão começar a pagar mais nas coisinhas que vamos comprar nos supermercados. Sobre a parte das receitas. Para onde é que vão essas receitas que vão ser cobradas com as licenças? A ideia é criar-se um fundo que é o chamado Fundo de Inovação. Esse fundo tem o destino de fazer investigação e também, junto dos produtores de combustíveis, fazer com que os combustíveis possam ser mais baratos.
Esse fundo atualmente tem à volta de 2 bi, portanto 2 mil milhões de euros. Pensa-se que para o shipping, no seu conjunto, vão ser destinados 1,5 mil milhões. Agora, o que é importante é saber para onde é que esse dinheiro vai ser canalizado. Espera-se que seja realmente para os navios. Porque se o dinheiro que nós pagamos da poluição que fazemos não for investido nos navios, a poluição continua nos navios e quem é que vai beneficiar? Outros setores que não ajudam nada à descarbonização. Portanto, era importante, de facto, que esse dinheiro fosse investido para descarbonizar todo o setor marítimo. Em relação uma coisa que eu gostava de falar também, em relação à poluição, nós temos que ser nós a participar nisto. E vou-lhe explicar porquê. As medidas todas que estão a ser tomadas não são significativas, como vemos. Portanto, as medidas que foram tomadas não melhoraram nada a descarbonização. Nada. Está a aumentar tudo. O engenheiro Guterres, há pouco tempo, teve uma intervenção e disse que o grau e meio que nós pensávamos atingir, ou propomos não atingir até ao final do século, já foi ultrapassado. E se não fizermos nada de útil, no fim do século temos um aquecimento global, não de 1,5, mas 2,8 graus. E por isso, o que é que eu acho? Acho que o que é importante seríamos nós mudarmos o nosso modo de vida, só que nós não estamos disponíveis para isso. Na sala, os senhores estão disponíveis para deixar de usar os telemóveis novos, portanto, sempre que há uma novidade, ou estão disponíveis para deixar de usar os computadores? Não parece ser o caso. Mas se isto não acontecer, vamos continuar a ter navios que transportam os telemóveis e os computadores da Ásia para aqui e depois vão na volta a transportar ar, vão vazios. E porquê? Por outro motivo. É que as pessoas não estão disponíveis para fazer partilha da informação. Eu estou disponível, nós todos somos assim, eu estou disponível para aceitar a partilha dos outros para comigo, mas eu não estou disponível para partilhar os meus dados com os outros. Enquanto nós não partilharmos isto, vai haver navios a gastar combustível, a poluir e a transportar ar. Isto é muito importante. Outra coisa, os senhores que vão àquelas cimeiras do ambiente, Paris e outras, eles não vão de barco à vela, nem vão de bicicleta, vão de jatos privados. O ano passado, os jatos privados aumentaram 64%. E não foi só lá no Sr. Trump, que ontem foi para julgamento num Boeing. Vem aqui em Portugal. Em Portugal, os jatos privados aumentaram 81% também. Antigamente, um bom jogador de futebol satisfazia-se com um posto amarelo, como ao futre. Hoje não, tem que ter o seu jato particular. Isto não pode acontecer. Enquanto isto acontecer, enquanto não formos nós a fazer isto, as medidas que estão a ser tomadas a nível mundial, não vamos lá. A entrada de dinheiro prevista desta venda das licenças de emissão seria de cerca de 20 milhões de certificados de CO2, o que iria gerar 1,6 bilhões de euros. Como veem, está a gerar ainda mais do que aquilo que se pensaria. Eu passava agora ao Sr. Comandante Pedro Frazão, porque seguíamos na linha da parte dos armadores e depois passávamos para a parte dos portos e depois, então, para a carga e, no final, para os combustíveis. O Sr. Comandante Pedro Frazão é administrador de algumas das empresas do Grupo Sousa, está ligado à parte do transporte marítimo e também a projetos interessantes na área do ambiente, nomeadamente do transporte de gás natural em contentores tanque entre o continente e a região autónoma da Madeira e também dos projetos da WindMed que o grupo tem para energias renováveis. Mas, apanhando-o agora aqui do lado do Sr. Comandante Pedro Frazão, fez uma carreira brilhante na nossa Armada e depois passou-se aqui para o lado dos mercantilistas, como o vosso Almirante Costa de nos chamar, e muito bem, é sempre bem-vindo. E qual é a ideia agora de um armador em si, especificamente, relativamente a estas situações da necessidade das alterações da transição energética dos navios, tendo também como ideia que atualmente já há até operadores de short sea, nomeadamente a Samskip, a colocar em construção navios propulsionados a hidrogénio. O hidrogénio
não sei se sabem, mas é a opção de combustível que menos polui e que deveria ser utilizada, todos gostaríamos, só que é mais complicada. É mais complicada, para quem não sabe, o hidrogénio, para estar no seu estado líquido, tem que estar a uma temperatura de 253 graus negativos. Portanto, vejam que isso, para ser colocado a bordo do navio, toda a construção do navio, só 1/3 iria, do custo da construção do navio, iria para os tanques de combustível, para além do espaço que isso ocuparia, que era enorme e que roubaria da carga. Mas, mesmo assim, no short sea, como a tancagem se calhar não necessita de ser tão grande, a Samskip avançou, são navios de 821 teus de capacidade, portanto não são navios demasiado grandes e são navios que estão já está prevista a sua construção. Para além disso, conforme já vos disse, a maior parte das novas construções já está a apontar para o metanol. Qual é a ideia do armador, neste caso do Grupo Sousa, relativamente a esta transição e o que é que têm em mente fazer? Qual é a vossa ideia? Eu sou administrador no Grupo Sousa, co-pilar da sustentabilidade e também da comunicação estratégica, entre outras atividades. Nós somos um grupo que tem sede na Madeira, temos cerca de 1000 e poucas pessoas atualmente e operamos na área do shipping, portanto no transporte marítimo, com 2 armadores, a GS Lines e a Porto Santo Line. São 2 armadores diferentes, mas também operamos portos, terminais portuários na Madeira, enquanto licenciados para essa atividade através de uma das nossas empresas. E também somos um operador do terminal de cruzeiros de Lisboa. Aliás, somos a única empresa com 30% do capital nesse consórcio multinacional. Hoje, a GS Lines, portanto, um dos armadores do Grupo Sousa, é o único armador que está na lista dos 100 maiores armadores do mundo em carga contentorizada. Estamos numa honrosa 92ª posição, devido ao facto de termos 6 navios em operação, 5 são navios próprios e 1 navio afertado. Só para vos dar uma ideia, os 100 maiores armadores do mundo, da lista dos 100, desde o primeiro, que atualmente é a MSC, seguida da Maersk e da CMA-CGM, estes 3 têm 47% da capacidade instalada. Mas se pegarmos nos primeiros 8, eles têm 80%. Ou seja, se pegarmos nos primeiros 8, chegamos à conclusão de que os outros 92 têm 20%. Ou seja, nós somos um grande armador nacional, mas somos muito pequenos a nível mundial. Isto faz com que todas e quaisquer decisões de investimento que sejam tomadas tenham que ter devida ponderação. Qual é o drama? E já aqui foi explicado. Os navios têm ciclos de vida de 25 a 30 anos. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós temos a Porto Santo Line, o nosso armador, tem um ferry que liga diariamente a Ilha da Madeira à Ilha do Porto Santo, uma concessão de serviço público, tem 0 subsídios do Estado, 0. Portanto, aquele navio e o êxito da operação vive da bilheteira, pura e simplesmente. Este navio, nós há 10 anos estudámos a sua eventual retrofitagem, se é que assim existe esta palavra, para poder queimar gás natural liquefeito, aliás, não é liquefeito, ele tem que ser regasificado antes disso, para, no fundo, para este trajeto entre as duas ilhas. É uma concessão de serviço público, obriga a uma determinada velocidade. E o que é que nós teríamos que fazer? Estudámos isto há 10 anos, há 9 anos. E chegámos à conclusão que o navio tem hoje 20 anos, sensivelmente, não era viável do ponto de vista económico, pura e simplesmente. A tecnologia existia. A coisa mais difícil que era ter gás natural liquefeito na Ilha da Madeira existe, desde 2014, através de uma operação que fazemos, em que transportamos diariamente contentores, aliás, semanalmente, contentores de gás natural para a produção de energia elétrica a partir da Ilha da Madeira. Esse gás é transportado a 160 graus negativos, dominamos perfeitamente a tecnologia e posso dizer-vos também, quem esteve menos atento, que as primeiras 13 transferências de gás natural liquefeito para um navio de cruzeiros em Portugal foram feitas no Porto do Funchal, aproveitando a cadeia logística que tínhamos, na altura, nos finais de 2019. Ou seja, tecnologia existe, logística existe, mas não é pura e simplesmente viável. Isto passa-se um bocadinho com todos os armadores. Qual é aqui a diferença? Quando nós olhamos para uma MSC, uma Maersk ou uma CMA-CGM, estamos a falar de armadores que têm 600, 700 navios. E hoje, quando anunciam, e muito bem, que estão a converter ou vão fazer novas aquisições de navios preparados para metanol ou dual fuel, portanto metanol e outro combustível, estamos a falar de escalas de 10, 15, 16, 20 navios.
em 700. Portanto, tenhamos a consciência de que, não obstante estes armadores grandes estarem a dar passos muito importantes, são passos que vão demorar um grande tempo a concretizar. E é aqui que é o grande drama dos armadores, sobretudo dos mais pequenos, que é nós termos a consciência de que esta transição energética vai demorar décadas. Portanto, há a ambição, sim, de poluir menos, e é preciso ver que a poluição não se esgota no dióxido de carbono ou no metano, com, digamos, muito mais lesivo e emissor de gases de efeito de estufa. A verdade é que há uma outra quantidade de poluentes, óxidos de enxofre, óxidos de azoto, partículas, que há, de facto, méritos muito grandes dos novos combustíveis. E, portanto, o drama é que nós não temos esses combustíveis nos portos de escala. Ou seja, não obstante a ambição ser grande, 2050 está quase a acontecer em termos de shipping, exatamente pelos ciclos de vida dos navios. O que acontece é que a ambição é grande, mas o realismo também tem que ser. E estamos neste momento com uma situação de pouco realismo para que isto aconteça, digamos, na janela temporal que está mais ou menos definida. Também é verdade que os navios, de repente, não é a partir de 2025, vamos começar a desmantelar navios porque vai tudo correr às maravilhas. Isso não vai acontecer. Aliás, se isso acontecesse, teria ser dramático em termos de eliminação desses navios. Por conseguinte, o que os armadores, e um armador pequeno como o nosso tem, que está confrontado, é com uma coisa que acabou de ser dita há pouco, que é como é que nós fazemos esta transição energética de forma equilibrada para que não seja feito à custa do empobrecimento das pessoas. Seja porque transportamos carga, sobretudo para as duas regiões autónomas, mas também temos tráfego internacional com 2 navios muito grandes que fazem escala em Cabo Verde e na Guiné-Bissau. Só para vos dar uma ideia, nós temos à volta de 60% a 70% da cota de mercado de carga contentorizada para a Guiné-Bissau. Ou seja, 70% dos contentores que entram na Guiné são transportados a bordo dos nossos navios. Ou seja, como é que nós conseguimos decidir hoje, atualmente, sobre a adoção de novos combustíveis, vamos dizer, do futuro, metanol, hidrogênio, etanol, LNG, seja o que for, sem que existam cadeias de abastecimento nos portos de escala. Este é o drama. Portanto, não é uma falta de vontade de investir, não é falta de vontade de fazer com que sejamos mais competitivos e ambientalmente mais amigos, não existem novos combustíveis ainda, nem em escala, nem, portanto, em quantidade, nem nos portos de escala. Quando isso acontecer, vamos dar esses passos. Até lá, como é que isto vai acontecer? Fácil, é o que já está a ser feito. Combustíveis com baixo teor de enxofre, já foi dito pelo comandante Rui Raposo, aumentaram extraordinariamente o preço, tudo refletido nos fretes, significa nas prateleiras dos supermercados. E vamos, neste momento, está a ser feito, é o que os armadores estão a fazer os cálculos dos índices de carbono, que é uma norma que existe. Estamos a tentar identificar quais são as medidas ativas e passivas de mitigação e de melhoria dessa performance, com as plataformas existentes. Vamos conseguir introduzir automatismos, digamos, no roteamento dos navios, nas melhores práticas e por aí fora, mas isso tem um alcance sempre reduzido, porque, no fundo, a emissão continua a existir. É evidente que a introdução de biocombustíveis vem ajudar, mas tudo isto é insuficiente para as metas de neutralidade carbónica para 2050. Ou seja, o desafio é enorme e, portanto, harmonizar os ciclos de vida operacional e ambiental dos navios para que eles coincidam é o grande desafio que temos entre mãos. Até lá, vamos tentar que isto seja o menos repercutido possível nos fretes e, portanto, no custo dos iogurtes e de outras coisas que compramos nos supermercados. Se formos bem-sucedidos, continuaremos dentro do mercado, como parece ser o caso. Se não formos bem-sucedidos, isto depois pode correr mal e, obviamente, a empresa colapsar, o que não faz o mínimo sentido. Portanto, é preciso muito equilíbrio, muita ponderação e um passo de cada vez. A doutora Isabel Moura Ramos, administradora do Porto de Lisboa, em representação do seu presidente. E Setúbal. Lisboa e Setúbal. E Sesimbra. Pronto. E as questões que eu colocava é que tudo isto implica também os portos. Porque os portos têm que ter infraestruturas preparadas, nomeadamente para fornecer energia elétrica aos navios. A partir de 2030, os navios, nos portos principais, segundo está assim escrito, os portos principais, a partir de 2030, têm que passar a fornecer energia aos navios. Portanto, todo e qualquer navio que atraque num porto principal da União Europeia tem que se ligar à terra. Existem algumas exceções, se a escala for menos de 2 horas, ou se tiver meios próprios, se tiver baterias elétricas para se autossustentar. Caso contrário,
é obrigado a ligar. Ora, isso obriga a que o porto tenha essa infraestrutura. E, quando se pensa num navio de carga, não é nada difícil. A necessidade energética de energia de um navio de carga não é um grande problema. Agora, é um problema são aqueles navios de cruzeiro com 5.000 passageiros, mais 3.000 tripulantes, e quando não é só um, são 2 e 3 ao mesmo tempo, não sei se há infraestrutura que vai aguentar, mas é um dos pontos. Como é que vão resolver o problema? O outro é de haver infraestruturas para os tais combustíveis alternativos. Ou seja, todos os combustíveis do futuro, nomeadamente metanóis ou LNG, embora não esteja a ser posto de parte, já vimos, mas principalmente o metanol ou os biocombustíveis, haver espaço no porto para a sua tancagem e fornecimento aos navios. Por último, também, se, já agora, por curiosidade, duas questões. Saber se o porto também já está a preparar-se para oferecer condições especiais ou incentivos aos navios que terão as classificações energéticas o A e B, de acordo com a recomendação da Comissão Europeia, penalizando os outros, como é evidente, e se, por exemplo, nas novas concessões, já vão incluir a obrigatoriedade dos concessionários de terem equipamentos que, energeticamente, não tenham o impacto das emissões de CO2 e, como exemplo, não sei se isso fez parte da concessão ou não, ou da extensão da concessão, aqui a Lisconte, por exemplo, optou por os reach-stackers, são os equipamentos que manuseiam horizontalmente os contentores, optou por um modelo, passo aqui a publicidade da Calmar, o Eco, que segundo o fabricante reduz o consumo entre 25% e 40% comparado com outras máquinas mais recentes e no caso de utilizarem um combustível HVO100, que depois ali o nosso engenheiro especialista em combustíveis pode falar sobre isso, pode reduzir as emissões de CO2 até 90%. Ou seja, já estamos aqui a ver sinais de mudança nos próprios concessões existentes. As outras, como é que vai ser? A primeira nota em relação a Lisboa e Setúbal, porque estou aqui em representação do Porto de Lisboa e Setúbal. Aliás, o que se ouviu releva bem a incerteza da decisão que vai ser tomada do ponto de vista das autoridades portuárias. Portanto, estamos, de facto, a planear investimentos com os quais não sabemos bem qual vai ser o modelo de negócio associado a isto. Há uma certeza, temos que instalar, de facto, preparar a infraestrutura com o onshore power para o abastecimento à eletricidade. Estamos a fazê-lo relativamente quer a Lisboa, quer a Setúbal, portanto temos já, eu diria, um pacote de medidas associadas à transição energética em termos globais, macro, de cerca de 300 milhões de euros. Falando especificamente de Lisboa, a infraestrutura, portanto, está a ser preparada para ter uma subestação na zona, precisamente, do LCP, do terminal de cruzeiros, que é, de facto, o grande desafio depois vai ser, se calhar, para o operador. Eu diria que a resposta à sua questão de 2, 3 navios, como é que vai gerir, acho que depois aí decorre também do modelo de negócio do próprio abastecimento, porque se ficar a cargo concessionário, do ponto de vista operacional, será, de facto, o desafio para o concessionário. Dito isto, o que está previsto é uma subestação no terminal de cruzeiros que depois alimentará outros seccionamentos nos terminais que nós designamos a zona oriental do Porto de Lisboa. Portanto, estamos a falar do TML, Sotagos, terminal de Poço do Bispo e está-me a faltar o TMPB e a Silopor. Pronto, estamos a falar de 6 terminais. E a preparação da infraestrutura está a decorrer, portanto, nós estamos, de facto, agora a fechar a instalação da subestação com a iRedes, porque será a iRedes que fará essa instalação, e o projeto também já está a ser desenhado para a construção de uma subestação e uma ligação à rede pública em Setúbal. Respondendo à questão das concessões,
nós estamos a preparar, de facto, um pacote de novas concessões na zona oriental, estes terminais a que eu me referi, e as novas concessões, obviamente, vão ter que definir como tema base e critérios base, critérios de sustentabilidade, de eficiência energética, e, como disse bem, o da Lisconte já foi, a renegociação do processo do terminal de Alcântara já seguiu nesse sentido, e o que temos previsto é, de facto, definir critérios que visem não só a harmonia e a requalificação do espaço e a harmonia na relação Porto-cidade, porque aos que presentes aqui que vão para a zona oriental tenho a certeza que dizem mal do Porto de Lisboa, porque está tudo sujo, e aqui deixo assim uma nota também, isso faz parte do papel do próprio concessionário, manter o seu terminal limpo, mas não é só isto, portanto estamos a falar de facto numa inversão do ponto de vista urbano e a requalificação daqueles terminais que se vocês virem, terminais europeus sobretudo do Norte da Europa, há de facto uma integração total da relação Porto-cidade do ponto de vista urbano. Dito isto, sim, a perspectiva é, abrindo a concurso novas concessões, é claro, é condição, portanto, sine qua non, que terá que ter níveis de eficiência energética e prepararem-se, de facto, para a descarbonização, digamos, dos próprios terminais. Claro que isto tem um custo. Depois, qual é agora a grande volatilidade disto tudo? É, de facto, definirmos o modelo de negócio disto tudo, nomeadamente o onshore power. Nós, obviamente, temos um estudo que terminámos há pouco tempo relativamente ao modelo de negócio do onshore power, será uma operação direta da própria autoridade portuária, se será o concessionário. Estudos apontam que será mais fácil e a partilha de risco deverá ser com o concessionário, mas, claro, eu diria que isto tem que ser um modelo colaborativo. Aliás, quando caindo naquela questão que colocou relativamente aos incentivos e ao processo tarifário, o regulamento tarifário dos portos é do ano 2000. Passaram 23 anos. Portanto, eu diria que está na hora, de facto, de olhar, este é o momento de rever o tarifário, e obviamente que os portos têm a obrigação de estudar essas matérias e de apresentar propostas nesse sentido, e que visam precisamente analisar o nível de eficiência do navio, o Cleaning Shipping Index, o Environmental Shipping Index, e à partida essa construção tarifária também tem que ser... Está a falhar. Essa construção tarifária tem que ser desenhada também com o contributo dos armadores, não é? E eu diria que isto não pode ser os portos de um lado a puxar a corda e os armadores do outro lado a puxar a outra corda, porque, aliás, tudo o que estamos a falar prende-se com duas coisas, o modelo colaborativo e, de certa forma, de inovação. Vamos ter que ser todos muito criativos, e a inovação aqui também é um segredo importante para nós caminharmos nesta descarbonização. Portanto, isto terá que ser trabalhado pela comunidade portuária. E, respondendo à sua pergunta, já estamos, de facto, temos discutido até muito na APL, no sentido de vamos ter que preparar o nosso tarifário para o que aí vem. Mas isso não é possível sem, de facto, haver contributos da comunidade portuária. Aliás, o nosso tarifário é sempre enviado para a comunidade portuária. Mas acho que é o momento da sua revisão a nível nacional. E não tomo mais tempo, que é para passar a palavra aos meus colegas de painel. Eu agora passava rapidamente ali para o Dr. António Nabo Martins, Presidente Executivo da APAT, da Associação dos Transitários de Portugal. Porque os transitários são, no final de contas, quem está aqui agora a representar os carregadores e recebedores da mercadoria, são os chamados arquitetos das soluções de transporte e sabem bem que as soluções intermodais são mais eficientes em termos de emissões de CO2 do que as unimodais, nomeadamente pela rodovia. E há muito tempo que se sabe que uma solução de transporte, por exemplo, entre Portugal e o Norte da Europa, intermodal, usando o transporte marítimo, de base, reduz as emissões de CO2, comparado com o transporte rodoviário direto, em 30%. E a questão é esta: os carregadores e recebedores já têm esse cuidado de considerar também o custo ambiental envolvido e optam
por vezes por soluções que, embora até possam ser ligeiramente mais baratas, mas levam mais tempo, em vez de soluções mais rápidas, mas mais ambientalmente prejudiciais, ou continuam a não fazer caso disso. O que interessa é o mais rápido, é o mais garantido, e o resto paga-se pelas emissões de CO2 e acabou. Porque também a questão é esta, quer dizer, a gente vai continuando a pagar, polui às tantas, quer dizer, estamos a pagar e já nem respiramos. Mas eu não me importo de emitir, mas porque pago. Quer dizer, não pode ser também, vai ter que se parar. Porque parece que se fez tábua rasa dos tais 3 princípios, os 3 R's, que era o reutilizar, o reciclar e o reduzir. Aqui a redução nunca parece que se conseguiu verificar, pelo menos aqui no intra-europeu. E deixava só mais uma questão, e também que tem a ver com a questão do transporte marítimo. Em comparação, o regulamento 2019-1242 da União Europeia sobre as emissões de CO2 para os caminhões, para os heavy-duty vehicles, previa redução de 15% até 2025, 30% até 2030 e de 100% até 2050 das emissões de 2019. Ou seja, até nisto há diferenças, não somos todos tratados como igual na sua comparticipação nas reduções do CO2. Eu sei que não és especialista em transporte rodoviário, és mais ferroviário, mas tem a ver, está bom? Eu queria deixar só uma mensagem aos promotores dos aeroportos que estiveram aqui no painel da manhã, é que não se esqueçam da carga. A carga representa 3%, a carga na carga aérea representa 3%, mas depois representa 30% em volume de faturação. Passando isso, e fizemos tantas perguntas, que essa questão dos 3 R's é assim, e também pegando naquilo que o Rui já disse, eu acho que isto passa tudo por uma alteração do comportamento. Eu sou do tempo em que me reutilizavam as calças de ganga, não é? A minha mãe colocava-me umas joalheiras e aquilo dava... Hoje o que é que nós fazemos? Compramos logo umas novas, independentemente que elas sejam fabricadas na China, em Taiwan, e normalmente são quase todas no Oriente. Portanto, isto para dizer, nós é que afastámos o ponto da produção do ponto do consumo. Soube-nos bem, sabia-nos bem, era mais barato, consumimos de uma maneira fácil, tínhamos os produtos acessíveis. Isto para o transitário é bom, para o transportador rodoviário também, porque significa ter trabalho, e para o marítimo, significa ter trabalho e significa fazermos comércio internacional. A grande questão, aquilo que estavas a dizer, João, é assim, eu costumo parafrasear, demonstrar isto de outra maneira. Também em tempos idos nós íamos fazer compras uma drogaria e estava lá modo de pagamento, PP, era pronto pagamento. Agora, nós quando vamos tentar vender um serviço, entre aspas, a algum cliente, o que recebemos do lado de lá é, olha, o modo como eu queria o transporte era em PP, que é preço e prazo. Ou seja, nós não podemos ter um preço baixo, não é? E ter um prazo para ontem. Quem me conhece sabe que eu, por exemplo, trabalhei 34 anos no caminho de ferro e tive muitos anos na área comercial. Já na altura, ainda hoje se diz que o transporte ferroviário é dos ambientalmente mais sustentáveis. Eu nunca vendi nenhum transporte ferroviário a ninguém por ser mais verde. E não, agora não estou a falar de suporte. Por ser mais verde, por ser mais amigo do ambiente. Portanto, esta mudança de mentalidade, nós hoje já vamos assistindo às grandes empresas exportadoras e importadoras com alguma preocupação pelo ambiente. Por isso temos lançado o país também, com alguns parceiros, tem lançado algumas soluções, e nomeadamente no Short Sea, ligar Portugal essencialmente aos países, aos portos do norte da Europa, fazendo, digamos que aqui uma ligação mais marítima, porque infelizmente ferroviária ainda não conseguimos lá chegar, mas mais marítima, para depois aí escalar para as grandes rotas que ligam o centro da Europa, depois à Ásia e vice-versa, e até à América. Agora, nós temos que mesmo pensar nestas questões da intermodalidade
e nós, enquanto um player preferencial e, como disseste, arquitetos destas soluções, nós tentamos sempre encontrar a solução que seja do ponto de vista da sustentabilidade, seja ela económica, ambiental e até social, que seja benéfico para todos. A grande verdade é que continuam sempre a imperar a questão do preço e a questão do prazo. Portanto, nós temos sempre urgência em consumir tudo o que precisamos e na altura da pandemia percebemos outra coisa, que é assim, hoje todos falamos outra vez na questão do preço, os preços estão altos. Mas a grande verdade é que, como nós somos tão ávidos a consumir, se o preço disparar, nós pagamos por isso. Nós queremos é cá o produto, custa o que custar. E isso demos conta na altura da pandemia, quando os fretes marítimos atingiram os valores que atingiram, surreais mesmo, e hoje, sem que nada tivesse praticamente acontecido, os valores voltaram a baixar. E porquê? Porque o consumo baixou, ou porque nós vivemos ali uma questão de consumo mais ou menos encapotado. Eu quero dizer isto, mais ou menos disfarçado. Eu continuo a achar que nós não aumentámos muito o nosso consumo. O que nós fizemos foi, pela falta da oferta, com os problemas dos portos na Ásia, com os problemas dos navios que não circulavam, o que nós fomos fazendo foi acelerando os nossos estoques. Por isso passámos também a voltar a olhar para a questão do estoque. E muitas empresas, não só em Portugal, em todo o mundo, começaram a abandonar a questão do just-in-time, não é? Porque o que começou a imperar foi o just-in-case. Se a mercadoria chegasse, ok, eu tinha maneira de proporcionar aquele bem ou ao consumidor final ou a uma indústria transformadora ainda daquela matéria-prima. Portanto, nós não vamos conseguir atingir as metas como está no cronograma. Aliás, quase nunca as conseguimos atingir. Eu acho que as metas devem ser ambiciosas, mas também devem ser ambiciosas QB. Depois também ainda não se definiu, julgo eu, e vocês sabem isto melhor do que eu, qual é o melhor combustível para utilizarmos nos navios. Quer dizer, não há uma decisão e dizemos agora vamos fazer todos uma transição para X. Portanto, cada armador ou cada companhia poderá ver qual é a melhor solução para ele e fazer essa transição. Eu acho que isso também não ajuda porque não existe uma sistematização desses processos. E relativamente àquilo que me disseste da diminuição das emissões de CO2 do ponto de vista e no modo rodoviário. Bom, nós sabemos que as nossas exportações são 60% para a Espanha, não é? Basicamente é isso que acontece, o resto é dividido pelo centro da Europa e o resto do mundo. E a grande questão é assim, nós hoje, por muito, até pode custar dizer isto, o modo rodoviário é o que mais polui, é o que é menos sustentável do ponto de vista ambiental no transporte terrestre. Mas a verdade é, há algumas marcas que estão a fazer um esforço grande e a pergunta que eu deixo é, se nós abolíssemos ou restringíssemos a utilização da rodovia, que solução é que nós tínhamos para colocar as nossas mercadorias fora do país? Portanto, lá estamos nós outra vez com estas questões do bom senso, aquilo que é bom num país, e o Pedro há pouco estava a dizer, para um armador do top 10, pode ser completamente nefasto para um armador que esteja a meio da tabela, não é? E isso acho que nós, nestas questões, devíamos ter muito bom senso e devíamos perceber bem, às vezes, algumas medidas que tomamos na questão da descarbonização. Só para terminar, e dou este exemplo. Nós deixámos de beber café em copos de plástico, não foi? Começámos a beber o café aonde? Em copos de papel. O papel vem de onde? Das árvores. Para termos papel, o que é que temos que fazer? Mandar árvores abaixo. Mas mais, o copo agora também traz incorporado uma película plástica que ainda ficou mais difícil de reciclar. Portanto, nós temos que encontrar sempre estes pontos de equilíbrio, é a nossa opinião. E é por estas razões nós tentamos sempre encontrar a melhor solução. Mas há uma coisa, e termino dizendo isto, nunca se esqueçam, a carga é como a água, encontra sempre o seu caminho. Relativamente aos combustíveis,
E aquilo que já se foi referido foi que o metanol está a ser agora o mais escolhido para as novas construções de navios. E olhando para, aqui foi um membro do Conselheiro Especialista em Energia da Ordem dos Engenheiros, o engenheiro Luís Gil, que mencionou que o metanol renovável pode ser produzido de forma sustentável usando energia excedentária, tem vantagens sobre os combustíveis tradicionais, reduzindo as emissões de CO2 comparativamente aos combustíveis tradicionais em até mais de 90%, reduzindo os óxidos de azoto em cerca de 80% e eliminando ainda completamente as emissões de óxido de enxofre. E também a questão que eu também deixaria colocada ao engenheiro Manuel Proença, e também vou dar aqui também só um minuto ao Rui Raposo para falar sobre a questão dos combustíveis, o combustível, o HVO100, que é o Hydrotreated Vegetable Oil, portanto, que é um fuel e é mesmo uma alternativa, ou seja, existe origem a nível de reciclagem de óleos vegetais que seja suficiente para a procura, ou isto é só uma miragem, ou então vamos produzir oleaginosas para depois transformar logo em óleo, portanto não é uma reciclagem, mas é um produto logo primário. E já se está a introduzir 20% de biocombustível em combustíveis fósseis. Não é? São estas 3 questões rapidinhas, para acabarmos dentro da nossa hora, e isto não causa às vezes problemas de incompatibilidade, porque principalmente para os navios, como sabe, uma vez abastece aqui, outra vez abastece ali, e quando as características não são bem compatíveis, aquilo dá uma salganhada muito grande. Eu já vi assistir que é preciso tirar o combustível todo porque ficou contaminado, e que depois é preciso limpar os tanques, e que depois é preciso pôr combustível novo, e isso é uma desgraça. Portanto, esta introdução de novas alternativas é preciso o tal cuidado. Mas eu, antes disso, só aqui um minuto, o Dr. Rui Raposo queria falar sobre a questão dos combustíveis. Mas tem que ser um minuto. É um minuto mesmo. Eu há pouco esqueci-me de abordar a questão dos combustíveis do futuro, e um bocado na linha daquela que o comandante Pedro Frazão falou, é que esta fase transitória vai demorar muito tempo. E o metanol, que está agora a ser encomendado, os navios estão a ser encomendados por utilizar metanol, quem é que está a encomendar estes navios? São os grandes armadores que ganharam escandalosos lucros nos 2 últimos anos, o que não aconteceu com os pequenos armadores. E estão a usar o metanol, mas eu penso que o metanol vai ser, como o gás natural, vai ser um combustível de transição. O futuro vai ser a amónia. A amónia verde, que vem do hidrogênio verde. Mas a amónia vai ter um problema também muito importante, que é o seguinte. A amónia que vai ser produzida a nível mundial não é suficiente para alimentar as 2 grandes atividades que serão desenvolvidas com base na amónia, que é o combustível para o navio e é o fertilizante para os cereais. E não estando disponível no nosso globo a amónia suficiente, as 2 uma. Ou não há combustível para todos os navios, ou não há fertilizantes para fazer cereais para matar a fome de toda a gente. Portanto, isto também tem que ser equacionado e bem equacionado. Em relação aos navios, também é difícil nós agora adivinharmos qual vai ser o combustível do futuro. Os grandes armadores que ganharam aqueles lucros escandalosos que nós falamos, podem fazer apostas, podem fazer simulações, podem fazer ensaios. Um pequeno armador, como os nossos que têm 7 navios, se falharem na compra do navio, a empresa vai à falência, não tem hipótese nenhuma. Os grandes armadores podem ter 700 navios, se falharem num, não faz mal. Vendem para a segunda mão para outro ponto qualquer do globo. Agora, os pequenos armadores não podem estar a tentar fazer experiências, só podem apostar na compra do navio quando houver a certeza qual vai ser o combustível usado no futuro, porque, como se disse, os nossos navios têm uma vida útil de 25 anos. Okay. De qualquer das formas, de acordo com a Offshore Energy, são especialistas nisto, dizem que o metanol é mais conveniente de combustível de substituição, porque quer a sua armazenagem, quer o seu transporte, é sempre em estado líquido, semelhante a um do combustível natural, ou do combustível atual, com a temperatura natural e a pressão também. E, portanto, é a melhor alternativa. Tanto mais que pode ser usado
em motores a diesel, com algumas menores adaptações. É o que eles dizem. Portanto, é capaz de ser. De qualquer das formas, em relação ao combustível do futuro, houve quem respondesse, e bem, então qual vai ser o combustível do futuro? É aquele que estiver disponível, não é? É isso mesmo. Não sei se me ouve, mas tento dar a resposta mais breve possível. As várias soluções que referiram são soluções e, portanto, todas elas vão fazer parte das soluções que se vão desenvolver ao longo dos próximos anos. Não há a menor dúvida que eu tenho vantagens em utilizar um biodiesel, que eu tenho vantagens em utilizar um HVO, que no fim do dia é um biodiesel, é a mesma coisa. Não há a menor dúvida que eu tenho vantagens em utilizar um e-metanol ou um biometanol e não metanol fóssil. Não há a menor dúvida que eu tenho vantagens em um dia vir a utilizar eventualmente um hidrogênio verde de forma direta ou um biometano em substituição do GNC-GNL. Para cada uma destas soluções, aquilo que vocês todos têm de fazer é aprender e experimentar e testar o mais rapidamente possível. E porquê é que têm de aprender e testar o mais rapidamente possível? Porque é inevitável para o negócio de todos vocês perceber bem estas temáticas ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos. Elas vão ser cada vez mais relevantes, cada vez mais pertinentes e cada vez mais pedidas ou obrigadas. Nós temos hoje em Portugal, legislação que saiu no final do ano passado, que estabelece uma meta de incorporação de renováveis no transporte marítimo a partir de 2025. Ao dia de hoje já temos um quadro legislativo que nos permite começar a fazer as experiências. Em 2025 vamos ter uma obrigação. E eu vou ter de cumprir, eu, vendedor de combustíveis, e os utilizadores de combustíveis, vamos ter de cumprir com uma meta de renováveis no combustível que utilizamos. A meta ainda vai ser tímida, vão ser 2,5% no primeiro ano, mas nos vai obrigar a fazer qualquer coisa. E é bom que nós cheguemos lá a saber o que é essa qualquer coisa. É bom que nós cheguemos lá a ter experimentado algumas destas coisas. É bom que nós cheguemos lá a perceber quais são os efeitos em motor, em operacionalidade, qual é a disponibilidade, qual é o custo, de que forma é que dá, de que forma é que não dá. Tentar encontrar todo o tipo de subterfúgios para não fazer nada, isso é que eu acho que vos vai pôr em muita dificuldade. Okay? E, portanto, não há a menor dúvida que há obstáculos e desafios para muitas destas coisas. Eu posso fazer um HVO ultra não sustentável porque posso fazê-lo a partir de óleo de palma, ou posso fazer um HVO ultra sustentável porque o faço a partir de resíduos oleosos misturados com hidrogênio verde, hydrotreated. Portanto, o hydrotreated é a partir de hidrogênio. Eu tenho de pegar num resíduo oleoso ou num óleo, meter-lhe hidrogênio em cima. No projeto que vos referi, aquele último projeto que vos referi, a primeira fase é precisamente uma unidade de HVO a partir de hidrogênio verde e resíduos oleosos. Portanto, encaixa exatamente no que referíamos. Todas estas soluções vão ter de ser utilizadas em determinado momento. Os vossos clientes vão começar a pedir, alguns deles, soluções e a legislação local e a legislação nacional e a legislação europeia vão começar a obrigar a que vocês tenham algumas soluções trabalhadas. E o pior que vos pode acontecer é chegarem a essa altura e apanharem a que está mais disponível, a que está mais à mão. Porque quando vocês fizerem isso, já as CMAs e as grandes multinacionais terão testado e trabalhado todo o tipo de soluções, terão aprendido imenso e terão assegurado contratos de longo prazo com valores bastante mais baixos destes produtos. E aí é que vocês têm uma diferença de competitividade que vos vai matar. Inevitavelmente vocês estarão à espera do dia em que sairão de negócio porque vocês não serão competitivos o suficiente para se bater com os outros, sendo que hoje já é muito difícil fazê-lo certamente por todas as diferenças de escala que vocês têm. Okay? E, portanto, aquilo que vos posso sugerir é que se tente e se experimente o máximo possível soluções várias e que se tente fazê-lo da forma mais eficiente, custo-eficiente possível, para que isso não afete a base de negócio ao dia de hoje. O projeto que fizemos com a World Fuel Services e com a Norwegian foi em Lisboa e exigiu 0 de investimento. Nem €1. Há forma de fazer, há forma de testar, há forma de experimentar e há forma de aprender muito sobre isto. Acho que é esse o grande desafio. Ok, muito obrigado. Só uma última nota que é, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa. Não. Só uma última nota é que todo este aumento abrupto dos fretes que ocorreram durante os últimos 2 anos e que proporcionaram lucros fabulosos às grandes empresas de transporte marítimo globais, tem uma vantagem, é que eles agora não têm desculpa de dizer que não têm dinheiro para investir nos novos navios com novos combustíveis. Portanto, não há essa desculpa, eles têm dinheiro, estão capitalizados, podem fazê-lo. Portanto, não há desculpas. Muito obrigado a todos.